O tema das nossas palestras vai ser sobre batismo com o Espírito Santo, tá? Então esse período a gente vai estar discorrendo sobre isso. É um tema doutrinário que vai falar sobre conversão, né? E importante para a gente saber, porque a doutrina ela orienta a prática, né? Então, se a gente não conhece o que a Escritura fala sobre um determinado tema, estamos arriscados. Não, é 100% certo que a gente vai ter uma prática um pouco distorcida. Muitos aqui vieram de igreja pentecostal, outros não, né? Mas já tiveram contato com esse tipo de coisa. E às vezes fica temeroso em dar até alguma postura, né, com relação a isso e tal. E a gente vai tentar, que não vou falar sobre tudo, né? Mas a gente vai tentar, pelo menos, tocar em alguns pontos básicos com relação a isso, para a gente ter a noção do que realmente isso representa. Então eu queria começar abrindo Efésios capítulo 1, né? Verso 13 e 14. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Tá? Então diz assim a palavra do Senhor. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também crido, fostes selados pelo Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Muita coisa se tem dito a respeito, né, desse ensino ou dessa doutrina. Eu até tenho dificuldade em começar falando batismo com o Espírito Santo. Para mim soa muito, muito mal, né? Até pela experiência de quem tem a minha idade, que já viveu tudo isso, né? Então assim, mas isso é uma doutrina básica da palavra de Deus, e o que muitas vezes nós escutamos não tem fundamento nas Escrituras, mas somente em experiências e pressuposições, ou seja, eu acho que é assim. Então a gente vai tentar estudar isso, falo tentar porque a gente não vai discorrer sobre tudo. Isso segundo a Escritura, o que a palavra de Deus fala, porque a nossa prática de vida, ela é determinada a partir daquilo que nós cremos, da nossa fé. Então a gente diz que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então tudo que a gente tem que saber com relação à vida, com relação à doutrina, está na palavra de Deus. É diferente de uma exposição de um texto, pura e simplesmente, que se eu fosse expor ali Efésios capítulo 1 e chegasse nesse ponto, eu ia trabalhar essa questão dentro de todo o contexto do capítulo 1. Mas como nós estamos dando um estudo, nós vamos ver essa doutrina ou esse ensinamento, ou do que seja esse batismo do Espírito Santo, na Escritura como um todo. Então, o primeiro texto que nós vamos encarar aí, que será o texto base, é o verso 13 e 14, que começa assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate de sua propriedade em louvor da sua glória. A interpretação bíblica nossa das igrejas reformadas é histórico-gramatical. Ou seja, você vai pegar o contexto em que aquele texto está sendo aplicado ou falado, e vai interpretá-lo à luz do que o texto está dizendo. Então é sempre qual foi o contexto do apóstolo Paulo em que, e o que esse texto está dizendo especificamente. Então essas coisas duas juntas, elas são extremamente importantes para nós entendermos o que a Escritura está dizendo. Então nós vamos agora analisar o texto gramaticalmente, ou seja, o que ele está dizendo. Nessa primeira expressão, tendo crido, foste selado, perceba aí que dá uma ideia de um ato contínuo. Você creu, essa é a ideia, e continua crendo. Também a ideia de um fato simultâneo. Tendo crido, foste selado. Ou seja, no momento em que você crê, você é selado pelo Espírito Santo. É isso que o texto está dizendo.
E percebam uma outra coisa que o texto está dizendo, que esse crer, que é a fé, é produzida por ouvir a palavra da verdade, ou seja, a pregação da palavra. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, a pregação, o evangelho da vossa salvação, a pregação, tendo nele crido na palavra, foste selado pelo Espírito Santo da promessa. Então percebam aí que ele chama de Espírito Santo da promessa, porque é algo que é prometido, né? e que é dado. Então a primeira coisa que nós percebemos aqui claramente e que nós sabemos é que a fé vem pela pregação da palavra. Romanos capítulo 10, verso 17. Ali fala claramente que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E ouvir ali a palavra de Deus, no original, da ideia de exposição. Então alguém que expõe a palavra, a pessoa crê naquilo ali, e no momento em que ela crê, o próprio crer é a ação do Espírito Santo. Demonstra claramente que aquela pessoa tem o Espírito Santo, ou recebeu, foi selado, foi marcado com o Espírito Santo da promessa. Então, isso aqui já seria, esse início já seria extremamente suficiente para nós descartarmos todo e qualquer entendimento diferente deste que nós vemos por aí. A pregação leva a fé, né, que é o crer, demonstra que você tem o Espírito Santo, que você foi selado pelo Espírito Santo ou batizado com Espírito Santo. E aí a gente vai ver o que é esse batismo para muitos. O que se dizia, eu não sei agora, antigamente eu estava mais envolvido, até mesmo antes de ser pastor, né? Porque a gente é tocado por essas doutrinas. Todos nós temos contato com essas doutrinas. Eu não sei como é que está hoje em dia. Hoje em dia você tem igrejas pentecostais que são mais firmes que as igrejas pentecostais da minha época. Eu não sei o que se diz por aí, mas o que se fala a respeito, vamos dizer assim, o que é o padrão que se fala a respeito do batismo do Espírito Santo é que era uma segunda bênção. Essa segunda bênção seria um revestimento de poder, porque a primeira bênção seria a conversão. O falar em línguas, o profetizar ou qualquer outra coisa assim sobrenatural, deveria acompanhar esse batismo, para que esse batismo fosse evidenciado. Os que não fizessem isso, né, não foram batizados com o Espírito Santo. São convertidos, mas não foram batizados com o Espírito Santo. E que esse batismo seria uma graça especial para aqueles que buscam esse batismo. Né? Então, as pessoas buscam. A Escritura fala que nós devemos buscar santidade, né? E caminhar nesse sentido, né? Paulo diz que nós, aos Filipenses, né, que nós devemos comprovar a nossa vocação e a nossa eleição. Ele está falando de vida, ele está falando de demonstração da habitação do Espírito no crente. E outras mais afirmações que eu não vou aqui desenvolver, mas que vão totalmente contrário ao que a Escritura vai nos dizer. As evidências do texto que nós temos aqui do texto do apóstolo Paulo em Efésios nos mostram que a fé, que é o crer, é a marca do Espírito no crente. Bem como uma evidência, esse crer, de sermos justificados em Cristo Jesus. Então a fé, biblicamente falando, é a marca da habitação do Espírito. É a marca também de que somos justificados. Essa ideia de justificação é uma coisa subjetiva. A gente não vê. A gente não pega. Como essas coisas são comprovadas? Pela fé, pela prática de vida. Pela evidência. A evidência do Espírito Santo na vida de uma pessoa é santidade, é crer. Quando a gente fala em crer, fé, às vezes, para muitos, isso se torna muito subjetivo. Porque você escuta
a pregação, eu acredito nisso. Percebam que existem muitos crentes nominais na Escritura. A gente viu ali em Marcos, a parábola da semente, né? Então você vê ali, depois daquela semente que é jogada pelo caminho, você vê ali pessoas crentes nominais, né? Nós olhamos, até esses pensam que são realmente crentes, né? Mas em determinado momento da sua vida, eles abandonam o evangelho. Esse abandono pode ser um abandono e a ruptura da igreja completa, abandono, sai da igreja, vai viver a sua vida, ou vai para uma outra religião, né? E a modinha hoje, muitos crentes sem muito fundamento vão para a igreja católica. Ah? Ou então permanecem na igreja, mas como os fariseus. E aí a gente não conhece o coração da pessoa. Mas os frutos vão demonstrar isso. Né? Então, abram aí Efésios capítulo 2, verso 8. Efésios capítulo 2, verso 8 vai dizer assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Tá? Então, vocês vão perceber que a Escritura vai dizer que a fé ela está ligada diretamente à nossa salvação. Ela é o elemento, o sinal da nossa salvação, é aquilo que nos justifica diante de Deus, que isso é algo dado por Deus e que isso é uma demonstração, a fé, ou seja, a fé e a vida, né? É uma demonstração da habitação do Espírito na vida do crente. Tá? E aquilo que eu falei no início, o conhecimento correto da doutrinária, ou seja, a fé, ela leva a uma prática correta. Muitos crentes estão buscando o Espírito Santo aí. Estão lutando para buscar o Espírito Santo a partir das evidências que se diz ter ou apontam para esse Espírito. Então a prática de vida deles, religiosa e até mesmo do dia a dia, vai estar relacionada a esse entorno aí. A buscar esse Espírito Santo, buscar essa segunda bênção, né? Mas nós vamos perceber que essas evidências, elas são muito claras. Que a fé, que é a evidência dessa habitação do Espírito Santo, produz obras, produz uma vida que representa essa confissão. E essas coisas é que vão demonstrar claramente na vida de uma pessoa se ela tem ou não o Espírito Santo. Ou se na linguagem pentecostal, se ela é batizada ou não com o Espírito Santo. Abra Tiago capítulo 2. Vamos abrir Tiago capítulo 2. E eu vou pregar no próximo domingo sobre esse texto. Tiago capítulo 2. Do verso 14 até o verso 26, ele vai falar sobre fé e obras. Eu não vou discorrer muito sobre isso aqui, mas eu queria chamar a atenção dos irmãos para o verso 17. Veja que o verso 17 vai dizer: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, quando nós falamos que uma pessoa tem fé, é porque ela demonstra essa fé com as suas ações. Ela demonstra essa fé. E quem demonstra essa fé com as suas ações, demonstra que tem o Espírito Santo. Demonstra que é a habitação do Espírito. Veja o verso 21, ele vai dizer assim: não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Qual é a questão de Tiago aqui? A questão de Tiago aqui é com aqueles crentes nominais, que dizem, né, estão na igreja. Quem está na igreja, é membro de uma igreja, está dizendo que tem fé. Está dizendo que crê em Cristo. Mas muitas vezes as suas práticas, as práticas que nós temos, não representam isso. Isso pode ser uma demonstração de quê? Duas. De que realmente ele não é um crente. Dois. De que ele não conhece a Escritura. É um crente novo, é um neófito. Ele pode ter 20 anos na igreja, mas é que ele não conhece a palavra de Deus verdadeiramente. Por quê? Porque isso vai produzir determinados frutos. A gente estava vindo no carro conversando, aí eu não vou citar o nome, porque eu também não sei quem é. Uma menina se converteu, né?
e aí ela é blogueirinha e tal, e aquela coisa toda, e a roupa dela ainda não é muito adequada, ela é meio indecente. E aí a gente veio conversando sobre isso, eu achei interessante essa conversa. Por quê? Porque no meio dessa conversa, alguém disse assim, mas ela já demonstrou que ela mudou muito. Ela mudou muito do que ela era antigamente para o que ela é agora. Isso é uma evidência. Isso é uma evidência. Aos nossos olhos, segundo a Escritura, de uma mudança de vida, de uma habitação do Espírito. Pode ser uma evidência falsa? Pode ser. Mas nós trabalhamos, e a Escritura nos faz trabalhar com aquilo que a gente está vendo. E dizer, não, essa menina aqui é crente. Só que ela tem alguns problemas ainda. Lógico, é uma pessoa que está conhecendo a fé. Né? E nós também. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12, ele diz que nós não devemos nos conformar com o mundo e transformar a nossa mente na palavra de Deus. Por quê? Porque nós somos influenciados pelo mundo. Nós somos influenciados pelo mundo. Todos nós. E se nós não estivermos atentos, nós vamos ter uma vida muito semelhante à vida daquelas pessoas que desconhecem completamente a Deus. Então, a prática distorcida pode demonstrar duas coisas. Que a pessoa não é um cristão, verdadeiramente, é um cristão nominal, ou que nesse processo ela está crescendo. Aí você vai ver essas diferenças, como, por exemplo, essa pessoa citando, que conhece essa blogueirinha aí há mais tempo, não, mas ela mudou muito. Você consegue ver claramente que ela é uma mulher convertida. Então, por quê? Porque são essas as evidências da habitação do Espírito num crente. Perceba aqui no texto, a gente volta lá para ele, Efésios capítulo 1, 13 e 14, a gente sempre vai estar voltando para ele, que a evidência de crer na palavra de Deus, no Evangelho da nossa salvação e de viver de conformidade ao que crê. Quando se fala em fé, fala-se em fé na perspectiva de Tiago. Quando Paulo fala justificado por meio da fé, ele está falando de fé na perspectiva de Tiago. Porque inicialmente uma pessoa quando aceita a Cristo, ou seja, ela é alcançada pelo Espírito Santo, a primeira evidência é o crer. Você prega, a pessoa, não, eu creio nisso. É isso que é isso aí, eu quero isso aí. Essa é a primeira evidência. A evidência pós-fé são as obras. Muita gente cita o ladrão na cruz. Mas o ladrão na cruz, ele demonstrou fé e prática. Naquele momento lá. Por quê? Em primeiro lugar, ele creu e disse isso para Cristo. Quando ele disse assim, Senhor, quando o Senhor entrar, se lembra de mim. E a obra dele, a repreensão com relação àquele outro ladrão na cruz, que ele diz, esse é um homem injusto, você está falando isso, nós merecemos isso. Olha a confissão de fé dele. O arrependimento, o reconhecimento disso. Nós merecemos, mas ele não. E aí, Senhor, se lembra de mim quando entrar no teu reino. Fé e obras. Ele demonstrou isso por meio das suas palavras, mas ele demonstrou, eu acho que não tem mais evidência de obra na vida de uma pessoa, quando as pessoas, mas o ladrão na cruz não provou, porque tem essa teoria, do que qualquer um de nós, porque ele estava crucificado ali, ele estava sofrendo ali. E falar aquelas coisas que ele falou só de um homem convertido. Veja o contrário, o outro que estava na cruz. Qual foi a atitude dele? Ali nós estamos vendo a natureza de dois homens diferentes. Do homem que foi alcançado pelo Espírito Santo ali, naquele momento da cruz, de um que continuou no seu próprio estado. Então percebam, a evidência desse selo, a garantia desse selo se dá pela evidência de crer em quê? Na palavra de Deus, no Evangelho da nossa salvação e viver de conformidade com essa fé. Mas veja o que a Escritura também vai dizer. A Escritura vai dizer, como nós acabamos de ler em Efésios capítulo 2, verso, deixa eu ver aqui, acho que é verso 8,
2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós. A fé também não vem de vós. Essa é a ideia, que esses dois elementos estão presentes aqui. Ele está dizendo que não vem de nós nem a graça da nossa salvação, nem a fé, que é o instrumento pelo qual nós somos salvos. Tanto um quanto o outro é dom de Deus. Esses dons são atribuições do Espírito Santo. Fé sempre vai conduzir a obras. Fé sempre vai conduzir no processo de salvação a arrependimento. Só se arrepende alguém que foi alcançado pelo Espírito Santo. Abram aí Atos capítulo 11, verso 18. E aí você vai dizer, o arrependimento é também uma obra? É. Mas também é concedido por Deus. Então vejam lá. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram e glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então, fé, arrependimento e obras são dons de Deus. E por que são dons de Deus? Porque são características de alguém que tem o Espírito Santo no coração, que foi alcançado pelo Espírito Santo de Deus. São coisas que só podem ser produzidas por um coração transformado, ou por aqueles, usando a linguagem pentecostal. Se eu não me engano, só tem um texto na Escritura que fala batismo com o Espírito Santo. Não é que esteja errado, não, está certo, é bíblico. A forma como se fala a respeito disso é que está errado. Então, essas coisas são evidências claras da ação do Espírito Santo na vida do crente. Por quê? Porque a fé, que é dom de Deus, o arrependimento, que é dom de Deus, e todas as outras coisas que vêm como consequência da salvação, são dons de Deus. E só podem ser alcançados ou só podem ser manifestados em alguém que tem o Espírito dele, da parte dele. Por quê? Porque essa fé nos conforma a imagem dele, nos conforma a imagem de Cristo. A obediência e submissão à palavra de Deus representa essa fé. Então, quando a gente fala de fé, a gente às vezes não percebe que essa palavra quer dizer muita coisa. Ela quer dizer crer no conhecimento, crer naquilo que a palavra prega, obedecer essa palavra, ser submisso a ela, e aí, consequentemente, confiar em Deus. Essas coisas só podem ser produzidas em alguém que é a habitação do Espírito Santo de Deus. Logo, qualquer afirmação sobre o batismo com o Espírito Santo que fuja a essa realidade não são verdadeiras. O que nós vemos na Escritura é uma relação muito clara, muito forte entre o batismo do Espírito Santo e conversão, ou seja, fé e arrependimento. Abram aí Ezequiel capítulo 36, versos 26 a 28. Veja o que a Escritura vai dizer. 26 a 28. Diz assim: Dar-vos-ei coração novo e porei dentre vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porém dentre vós o meu espírito. Vamos parar por aí. Vejam que se fala no Velho Testamento. Tem muita gente que diz, o pessoal do Velho Testamento não recebia o Espírito Santo. É verdade, ele recebia. Nenhum homem poderia dizer, o Senhor é Cristo, se não fosse pelo Espírito. Ou seja, crer nisso. Nenhum homem poderia crer em Javé, no Velho Testamento, se não fosse por meio do Espírito Santo de Deus. Os homens no Velho Testamento recebiam sim o Espírito Santo. O crente recebia o Espírito Santo. Mas pela promessa daquilo que viria.
A diferença do Novo Testamento do Velho Testamento é que o Espírito Santo estava circunscrito ao povo de Deus. A sua ação maior e mais clara era entre o povo de Israel. Você via isso pontualmente em outras nações, apontando para a plenitude dos tempos. Para quando Cristo viria. Aí você vê Naamã, você vê a mulher sírio-fenícia, né? Você vê a viúva de Sarepta de Sidom, e você vê pontualmente outras pessoas de outras nações que foram alcançadas pelo Evangelho. Pontualmente. Por quê? Porque até aquele momento o Espírito Santo não tinha sido derramado sobre toda a carne. E aí a gente vai bater lá em Atos, que a gente vai ver Atos também. Porque quando se fala em derramamento do Espírito, ele está se referindo que o Evangelho, o Espírito Santo, ia sair das fronteiras de Israel, iria agir como agia no meio do povo de Israel em todo o mundo. Essa era a promessa a Abraão. De ti farei uma grande nação que vai abençoar todas as famílias da terra. A perspectiva era o povo judaico, né, se tornar, ou seja, na sua maturidade, que o judaísmo é o cristianismo na sua infância. A maturidade do judaísmo é o cristianismo. Então, ou como a gente usa teologicamente falando na Escritura, plenitude. A plenitude dos judeus é o Novo Testamento. Como diz o apóstolo Paulo, nós é que somos da circuncisão, nós é que somos filhos de Deus, nós que somos descendentes de Abraão, nós que somos descendentes de Abraão, fomos alcançados pela promessa. Então esse momento é plenitude. É quando o Espírito Santo age em todas as nações, independente de ser quem são. Então esse momento ia chegar. É esse momento que representa o derramado do Espírito Santo. E aí a gente vai falar sobre isso mais adiante. Então veja aí, coração novo, espírito novo. Por quê? Porque dentre vós nós teríamos o Espírito de Deus. E aí, olha o que esse Espírito vai fazer. Olha o que esse Espírito vai fazer. Porém, dentre vós o meu Espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos. Uma consequência da ação do Espírito Santo. Guardeis os meus juízos e observeis, habitareis na minha terra que eu dei a vossos pais, pois vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Abra Jeremias capítulo 31, verso 31 e 33. Veja essa mesma linguagem. Diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Porque essa aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Ele está falando o quê? Plenitude dos tempos. E é interessante aqui, só abrir um parênteses, que ele está apontando para duas realidades. A realidade da plenitude dos tempos, que é o início da concretização da profecia, e ele está apontando para o final dos tempos. Essa aqui é uma profecia dupla, na minha concepção. Por quê? Porque fala da plenitude dos tempos, mas fala de um tempo em que, e essa aí é a segunda vinda de Cristo, em que ninguém vai precisar ensinar a palavra de Deus para nós. Nós não vamos ter necessidade, porque essas coisas estarão dentro do nosso coração. Será impossível para nós pecarmos. Essa é a promessa que nós temos aqui. Ele diz assim: eis que vem diz o Senhor que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. 31 e 33. Porque essa aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, Senhor. Na mente lhes imprimireis as minhas leis, também no coração las escrevereis. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então percebam aí que essa habitação do Espírito vai fazer que a nossa mente agora esteja encharcada das leis de Deus e o nosso coração também. Estejam encharcados da lei de Deus. Ou seja, nós seremos pessoas que amam o Senhor, que fazem a vontade dEle, e que vivem essa promessa todo o tempo. E isso está ligado ao quê? Ao penhor do Espírito. Vamos voltar lá para Efésios. Penhor do Espírito. Perceba que a linguagem do Velho Testamento
é do Senhor dar esse Espírito, e esse Espírito vai, né, infundir em nós, né, a mente de Cristo. Veja o que Paulo fala em 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 2, verso 14, que ele fala que nós temos a mente de Cristo. As outras pessoas não têm essa mente de Cristo, eles não vão entender. Nós temos a mente de Cristo. Por que nós temos a mente de Cristo? Porque nós temos o seu Espírito. Porque ele é o penhor, o verso 14, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Que resgate é esse? Está falando da sua segunda vinda, em louvor da sua glória. O penhor da nossa herança é o Espírito Santo. Ele está falando que penhor aqui significa garantia. Então o Espírito Santo nos serve como garantia da nossa herança. Ele em nós garante aquilo que Deus prometeu àqueles que são seus. A vida eterna e todas as coisas que estão relacionadas a essa vida. Abra aí 2 Coríntios capítulo 1, verso 21 e 22. Veja aí o que a Escritura vai dizer. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, quem também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Ele fala em selo. Que selo é esse? O Espírito Santo. Ele está falando do crente. O crente, ele é selado com o Espírito Santo. O crente, no momento que ele recebe a palavra de Deus, ele demonstra isso em fé, ele é selado com o Espírito. Abra aí 2 Coríntios, vá mais adiante, capítulo 5, verso 4 e 5. Veja a linguagem que o apóstolo Paulo vai usar aqui. Diz assim: pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Tabernáculo. Que tabernáculo é esse? Nosso corpo. Ora, o próprio Deus, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-lhes o penhor, a garantia do Espírito. Penhor significa garantia, a ideia de que você garante o pagamento de uma dívida. Nesse caso aqui, isso não é dívida. Deus não tem uma dívida conosco de nos dar o seu Espírito no momento da nossa conversão. Ele não tem essa dívida. Isso é uma promessa. E é engraçado porque há uma diferença entre dívida e promessa. Mas o senso comum mostra que elas têm as mesmas características de uma obrigação. A dívida é uma obrigação porque eu devo. A promessa torna-se uma obrigação porque a pessoa empenha a sua palavra. Não tem aquele ditado que diz, promessa é dívida? É o mesmo caráter aqui. Quando Deus diz que nos dar o seu Espírito é uma promessa, é a certeza. É como se ele estivesse, eu estou devendo isso a vocês, eu vou dar isso. Então percebam que esse penhor é um sinal da parte de Deus em que ele se obriga a fazer mais pagamentos. Essa é a ideia de penhor. Ao recipiente, isso é, ao recebedor. Então, quando Paulo diz que a habitação do Espírito é um penhor, ele está querendo dizer que a nossa salvação completa e final está garantida porque nós temos esse Espírito. A nossa eterna comunhão com Deus está garantida do momento da nossa conversão até o final dela, até o final de tudo, porque nós temos o Espírito. E que ele vai nos dar tudo o que necessitamos, porque é o penhor, porque nós temos o seu Espírito. E aí, nós temos o texto da Escritura que eu gostaria que os irmãos abrissem, Filipenses, capítulo 1, verso 6, e 2 Pedro, capítulo 1, 3 e 4. Quando Paulo diz assim, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, por que ele diz isso? Porque ele nos deu o seu Espírito. E que o seu Espírito é garantia de que todas as coisas que Deus prometeu a nós, ele vai nos dar. 2 Pedro, capítulo 1, 3 e 4, para a nossa salvação.
Veja o que a Escritura vai dizer. Diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas suas promessas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-os da corrupção das paixões que há no mundo. Então percebam o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que Deus vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos para a nossa salvação. E por que ele não vai nos dar isso? Ele tem a obrigação de nos dar isso? Não. Por que ele vai nos dar isso? Por causa da promessa que ele deu, que ele nos fez de dar o seu Espírito. E porque ele deu o seu Espírito, todas essas coisas serão acrescentadas. E quando a gente fala em salvação, na minha cabeça, a última coisa que está relacionada é livramento do inferno. É a última coisa. Porque a primeira coisa que está relacionada à salvação é o que ele vai dizer aqui. A qual a participação na natureza de Cristo, uma vida em santidade. Essa é a promessa de Deus. A salvação é uma consequência disso. Porque os homens são lançados no inferno, porque o inferno foi feito para os homens. A Escritura vai dizer isso claramente. É para o diabo e seus anjos. Os homens vão para lá porque caíram em pecado. Porque o principal objetivo da conversão de uma pessoa é a transformação da alma. É a mudança de vida. É a nova criação. É uma vida em santificação e honra, em santidade. Por isso a santidade é tão importante na vida do crente. Por isso que a gente não pode tolerar pecados na nossa vida. Por isso que a gente tem que lutar contra isso. Por quê? Porque o que está em jogo é a nossa salvação. Não que nós vamos perder a salvação por causa disso. Não. Mas essas coisas evidenciam uma nova natureza. Então, se ela evidencia uma nova natureza, essa habitação do Espírito evidencia essa nova natureza, eu tenho a necessidade de mostrar isso. Não como obras, mas como algo natural. Eu poderia dar alguns exemplos aqui, né? De você ser um profissional e você trabalha, não porque, é lógico que todo mundo trabalha por causa do dinheiro também, mas não necessariamente por isso. Nós trabalhamos e queremos receber aquilo do nosso trabalho justo, porque aquilo é a nossa vocação. Aí a gente abriu um espaço para falar sobre a questão de trabalho, né? Porque muitas vezes nós estamos lançando determinadas atividades que não estão relacionadas à nossa vocação, mas é por causa do dinheiro. Então o negócio não vai dar certo. Quando você se lança numa vocação, aquilo que você faz, porque você sabe que aquilo faz parte de você, você quer ser o melhor. Você quer representar tudo que aquela profissão, aquela atividade de bom representa, porque é a sua natureza. E essa ideia aqui, nós fomos chamados com esse propósito. Então, a necessidade que nós temos de viver uma vida de santidade não é a preocupação com a igreja ou com o irmão, é a preocupação com a nossa alma, com o nosso relacionamento com Deus. Isso é essencial, isso é o mais importante. E isso demonstra uma pessoa habitada pelo Espírito. Demonstra a fé da pessoa. Então, isso é uma marca indelével e indiscutível de alguém que foi batizado no Espírito Santo. Que é algo natural. Eu não estou fazendo aqui, não, o pastor precisa ver que eu sou assim. Fulano precisa ver que eu sou assim. Não, eu sou assim porque eu sou assim. E eu quero ser assim. É algo natural. É algo natural. É como algo que você... Assim, não dá nem para comparar, mas é como algo que você gosta. Você faz alguma coisa que você gosta? O que você gosta? Eu gosto disso. Ninguém precisa te empurrar para fazer aquilo. Você naturalmente faz. E você quer fazer o melhor. Você quer fazer o melhor. Você quer dar o seu melhor. Por quê? Porque aquilo faz parte de você. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo aqui. Que Deus nos dá o seu Espírito com promessa.
e que ele não só nos dá, mas ele nos capacita a todas as coisas que o Espírito Santo nos dá, que o Espírito é o Espírito Santo. É o Espírito de Santidade. Tá? Essas coisas vêm naturalmente quando temos o Espírito de Deus, quando somos batizados com o Espírito de Deus, quando somos habitação do Espírito de Deus. Tá? O que muitas pessoas esquecem, aí eu vou falar daquilo que eu via no movimento pentecostal, é que esse penhor, ou batismo com o Espírito, nos garante uma vida de santificação e honra ao Senhor. Nos garante. Então o crente, ele vive dessa forma. Ele se entristece, porque ele não está andando de conformidade com o Espírito que habita nele. E isso o impulsiona o quê? A confissão, ao arrependimento. Mas eu gosto do meu pecado, e ao mesmo tempo eu não gosto. O que eu faço? Isso é muito difícil para mim, eu sei que é errado, mas busque a Deus. Bota o joelhinho no chão, vai orar, vai agir, mesmo que você não tenha vontade. Quantas vezes aqui nós estamos em casa, né? Os maridos, tem uma louça daquele tamanho que você não quer lavar. Você não quer lavar. Sua esposa pisou na bola. Não estou dizendo que ela trabalhou, não. Não trabalhou. Ela não fez o que deveria fazer. Pisou na bola. Deu uma rateada lá. Porque muitas vezes não é isso que acontece. Porque às vezes o trabalho é muito grande e ela não consegue dar conta. Criança e tal. Mas vamos dizer que ela errou. Aí ela foi negligente. Aí você vê aquela louça daquele tamanho. Aí você olha assim. Você não tem vontade de lavar. Não tem vontade nenhuma. Principalmente quando você sabe, né? Vamos criar uma situação hipotética aqui, né? Você está em casa e tá com o filho, aí a louça lavando e tal, aí sua mulher está lá vendo televisão, tá, sei lá, fazendo qualquer coisa. Pô, querida, não, vou deixa aí, depois eu lavo, tá? Depois eu lavo. Tô dando um exemplo hipotético. Aí você está trabalhando em casa, home office, trabalhando em casa, aquilo tá, você está, aí criança corre, aquela coisa toda, bababá, aí a mulher lá dormindo, sei lá, fazendo o quê, o bicho pegando dentro de casa. Aí tá. Aí chega de noite, tá tudo normal, a louça desse tamanho. Você viu que ela negligenciou? Não foi uma coisa que fez, que geralmente é o que acontece, muito trabalho, e aí a gente negligencia alguma coisa. Aí, nesses casos, você não tem vontade de ajudar. Você olha aquilo ali, você diz assim, poxa, eu não quero ajudar, poxa, minha esposa precisa saber que, poxa, é a responsabilidade dela. Tô dando um exemplo assim, banal, né? Nem sei se isso acontece. Aí o que você vai fazer? Você vai ajudar. Você não vai deixar aquela louça ali. Só porque ela negligenciou o trabalho dela. A mesma coisa no trabalho. Você não vai deixar a coisa ali porque alguém que tinha responsabilidade, você como chefe, ou como participante daquele grupo, cara, o cara que não fez, não deveria ter feito, o negócio tem que ser feito aqui. Eu vou fazer, depois eu vou chamar a atenção dele. Eu não vou deixar para lá. Você não tem vontade, mas você faz. Por quê? Por causa da sua obrigação. Por causa da sua relação com aquilo que você está fazendo. Com aquela casa, com aquela família, com o seu trabalho. A mesma coisa no reino de Deus. Nós que temos o Espírito Santo, nós também temos uma carne. Mas temos o Espírito que habita em nós. Como Paulo fala, luta. Às vezes nós não temos vontade, nós não temos disposição, mas nós temos que fazer. Por quê? Porque isso está relacionado à nossa vida. Porque está relacionado ao nosso chamado. Porque somos batizados com o Espírito Santo. Eu vou parar por aqui, são 11h10. E eu vou continuar esse estudo no domingo. Na parte da manhã, nós vamos dar continuidade ao estudo. À noite nós vamos trazer uma pregação, vamos pregar sobre um texto da Escritura, e na segunda e terça vamos dar continuidade a esse estudo até o final. Pretendo falar sobre conversão, na verdade a gente está falando, mas especificamente estudar o que é conversão. Mas percebam em primeira linha o que significa habitação no Espírito, batismo com o Espírito Santo, vida transformada. Essa é a maior evidência de que o Espírito habita em nós. Uma vida transformada.
uma fé. E quando a gente fala em fé, o crente que abraça a vida cristã, ele não conhece tudo. Às vezes nós, quando estamos analisando lá no conselho, Marcos não está aí, saiu, né? O que nós estamos na igreja, tanto na escola dominical quanto na classe da escola dominical, é a confissão de fé. Que é o quê? Que é o fundamento, a exposição da nossa doutrina, daquilo que nós cremos. Não somente como igreja presbiteriana, mas como igreja reformada. E aí a gente pergunta para os crentes, você se responsabiliza ser fiel à escritura e aos nossos símbolos de fé? Porque ele não conhece tudo. Ele viu uma coisa por cima e tal, né? Um pastor, por exemplo, ele tem condições no seu estudo de pegar toda a confissão de fé, ou seja, estudar tudo isso na escritura. Ele tem essa responsabilidade. Ele faz 4 anos, 5 anos, 10 anos da vida dele vai fazer isso. Mas quando o crente diz que não, eu aceito até no compromisso lá da profissão de fé, ou daqueles que estão vindo de uma outra denominação irmã, mas que não tem os símbolos de fé como fundamento, né? É somente a Bíblia, nós somos a Bíblia e as confissões de fé, porque é a exposição da Escritura, né? Ela expõe, como eu estou fazendo aqui para vocês. Então nós dizemos, você se compromete a submeter à confissão de fé? Aí a pessoa diz, sim. Ela não conhece tudo, mas ela se compromete. Por quê? Porque ela sabe que aquela exposição de fé é verdadeira. Ela sabe que aquela exposição de fé representa a Escritura. Fala da palavra de Deus. Tem a palavra de Deus como autoridade. Então, tudo que sair dali, ele não vai questionar, ele vai querer aprender. Mesmo porque a nossa própria confissão diz que quando um homem, ou grupos, que não é o caso, ou confissões falam alguma coisa que não está de acordo com a Escritura, nós deixamos aquilo que aquele grupo, que aquela confissão fala e ficamos com a Bíblia. Por isso que a confissão você pode ler que ela não é exaustiva. E ela não tem esse caráter de ser exaustiva. O caráter da confissão de fé é expor os temas básicos e principais da Escritura em que todos os crentes, independente da denominação, devem crer. Isso é fé. É acreditar que nós vamos expor a Escritura. Se o pastor for fiel àquilo que está sendo dito aqui, e por mais que vocês não tenham estudado teologia, todo mundo aqui sabe ler e escrever, então quando alguém apresenta alguma coisa, facilmente aquela pessoa diz, não, isso está certo, está errado, porque ela confere na Escritura. Não, isso que ele está falando, confere. Isso que ele está falando, não confere. Principalmente para um grupo de pessoas em que o objetivo dos líderes é expor a Escritura de forma fiel. De forma fiel. Isso é fé. Crer. Eu creio que o que vai sair daquele púlpito é a palavra de Deus. Não é porque o fulano, pastor Hebe está lá, Fernando está lá, Rodrigo está lá. Não. Não é por isso. É porque eles vão expor a Escritura. Porque no dia que eu falar alguma coisa que não esteja conveniente com a Escritura, o crente vai ter que falar, não, isso aí não está batendo não. E às vezes, tem alguns temas, poucos temas que eu falo, isso é minha opinião. É minha opinião. Quando eu coloco isso é minha opinião, é por quê? Porque é um tema que ainda está em discussão, é uma coisa que... E aí você tem várias opiniões, e várias opiniões, como se diz, válidas. Com relação... Essas coisas não são com relação à doutrina básica e fundamental. Geralmente são coisas secundárias na Escritura. Uma outra coisa que pode ser que seja fundamental. Vou falar a minha opinião. Eu, a partir da leitura, da exposição e do estudo que eu fiz, creio que a Escritura está dizendo isso. Mas vocês têm capacidade de discernir. Por quê? Porque vocês têm o Espírito Santo de Deus. Bom, eu gostaria de encerrar aqui. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguém tem alguma curiosidade, alguma coisa assim a respeito desse tema? Nós vamos continuar falando sobre isso. Então vamos orar. Eu vou orar e depois vou passar a palavra para a comissão que tem algum... tem o cântico, isso. Então vamos orar primeiro e eu vou... depois a gente canta e aí a gente passa para a comissão. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra e queremos te pedir, Senhor Deus, que o Senhor esteja falando no nosso coração. Que esse tempo aqui seja um tempo, Senhor Deus,
de descanso, Senhor Deus, de comunhão, de ensino também, Pai. Que possamos sair daqui, Senhor, instruídos pela Tua palavra, Pai, e que isso, Senhor Deus, nos dê mais responsabilidade com a nossa vida diante do Senhor. E que também, Pai, que seja um momento de nós, ó Senhor Deus, nos unirmos mais como igreja, como irmãos em Cristo Jesus. Senhor Deus, estarmos mais irmanados, ó Senhor Deus, na fé, Senhor Deus, e principalmente nas necessidades, ó Senhor, dos nossos irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai, que esse tempo seja um tempo, Senhor, memorável, Senhor, um tempo aprazível para nós como igreja. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.